Oi, como vocês estão? Espero que muito bem. Nós, mais uma vez, mais uma semana, estaremos aqui com vocês nesse podcast maravilhoso para falar da única e exclusiva pessoa de Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada aqui, bióloga maravilhosa, Vivian, que veio trazer os conhecimentos dela para vocês e para nós. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada, Renato. Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Passaram a semana bem? Espero que sim, porque hoje tem novidades. Boa. E temos ali atrás das câmeras sempre também o nosso querido Edson. Sou Joe, estou aqui. Aí, Edson Carneiro, que faz tudo aí, ó. O cara que só não está aqui, o resto... Ele faz todas... Ele não é Deus, né? Porque ele não faz todas as coisas, nem tudo assim, né, Edson? Só Deus faz todas as coisas. Mas o Edson, olha, são muitas mães ali. Faz várias coisas aqui e está aí com a gente. Eu sou Renato Zóia e lembrando que esse é o podcast que anuncia para você que Deus é bom todo o tempo. Então, não esqueça de compartilhar com a sua galera aí, dar um like aí, dar um belezinha ali, porque pra gente importa isso aí, para que a mensagem alcance mais pessoas. E não deixe de comentar aí nos vídeos. Espero que vocês tenham degustado e que isso tenha sido rico para você, porque a gente não fala nada da gente, mas da palavra que é viva. Mas antes de começar, a gente tem um convidado aqui também. E é um convidado que veio das terras cariocas, a terra do Edson. Então seja bem-vindo, Rubens. Obrigado. Paz do Senhor para todos. Aí, meu querido, e seja bem-vindo aí. Se quiser participar junto, igual o Edson participa, fique à vontade. Obrigado, Renato. A casa é nossa. Então, beleza. Hoje a mensagem vai ser um pouquinho diferente. Pega a tua Bíblia, se assente num lugar confortável, porque você vai ouvir uma coisa talvez inédita, que você nunca ouviu. E esse vídeo de hoje vai ser parecido com o outro que a Vivian trouxe pra gente. Ela anunciou as propriedades da água e a gente fez a conexão disso com a palavra de Deus. Mas hoje, de maneira muito parecida, nós vamos fazer com o pão. Um alimento que você tem na sua casa, que a gente tem durante milênios e milênios. E esse alimento tem similaridades quase que totais, se não total, em sua totalidade, com o nosso amado. E nós vamos hoje revelar isso para vocês. Então, vamos para essa mensagem que tem coisa aí pra vir, hein? Fica aí até o finalzinho, porque no final tá reservado o melhor, o sumo do negócio, tá bom? Então vamos. Vivian, tá com você aí, passo a bola para você. Então, pessoal, vamos começar com aquilo que a gente come todo dia na nossa casa, o pão. Que engraçado, né? A gente come todo dia na nossa casa. Não tem quem não conheça o que é um pão, né? Isso vem desde os primórdios, isso não é de hoje, isso é uma coisa antiga que os povos mais antigos já faziam. E o pão, ele era considerado na antiguidade como o sustento. Então, não é que nem hoje que a gente tinha vários tipos de alimento e a gente conseguiria variedades, né? Se beneficiar de uma diversidade de alimentos. Não, existiam poucos. Hoje a gente tem até pão de queijo. Mineiro, então? O mineiro bota queijo junto do pão e vira um pão de queijo, imagina, nessa época. Pão de batata, de tudo, né? Pão de cenoura, pão de beterraba. Pão de alho, que a gente faz um churrasco, é muito bom. Queima, que você pisca o olho. Isso aí. Então, mas nos povos antigos, o pão era o alimento principal do sustento. E esse pão, ele era feito de uma forma, que eu vou explicar aqui para vocês daqui a pouco, mas essa forma antiga, ela não mudou muito até hoje. A gente aperfeiçoou uma coisa ou outra, mas na sua essência, ele continua a mesma coisa. E esse sustento que o pão traz e que os alimentos trazem na nossa vida, ele é uma coisa interessante. Então, quando a Bíblia versa sobre comer o pão, sobre se alimentar, do que a Bíblia está falando? Vou dar uma ideia para vocês, assim, bem rapidinho do que é quando a gente come, porque isso vai fazer sentido ao longo do trajeto que a gente vai percorrer hoje. Então, quando você come alguma coisa, Renato, você
põe na sua boca e você mastiga, macera bem pequenininho e você começa a digerir aquilo. Você começa a dividir aquilo que você está comendo em pequenos pedacinhos. A hora que ele desce para o seu intestino e para o seu estômago primeiro, ele vai sendo digerido mais ainda. Então vai sendo quebrado em pedaços minúsculos para que ele possa ser absorvido pelo seu corpo. Quando você absorve aquilo é o combustível do seu organismo. E ao mesmo tempo vai ser o tijolo, vai ser a argamassa da tua construção do teu corpo. Vai virar os teus ossos, o teu sangue, a tua pele, o teu cabelo, os teus olhos. Aquilo ali vai constituir você. Por isso que comer, se alimentar, tem uma conotação muito profunda. Porque daquilo que você se alimenta é aquilo que vai nutrir o seu corpo e vai te dar a vida. E vai fazer essa manutenção da vida. Pois é, né? É um negócio que é doido de pensar, né? Por isso que se você não estiver tomando água aí, você tem que tomar mais água. Porque a água é um alimento também, né? Mas agora que a gente tá falando de coisas sólidas, pra gente perceber o quanto tudo que a gente come, e Cristo falava muito sobre isso de maneira espiritual, que quando a gente come algo, isso reflete de maneira instantânea, você querendo, você não querendo. Quando você come algo, isso começa a refletir nas suas células, no seu sangue, na sua saúde, na tua mente, na cor dos teus olhos, na cor da tua pele, na cor do teu cabelo, na maneira com que seus músculos vão se desenvolvendo. Tudo isso que você ingere, aqui ela está falando ainda do alimento físico, mas mesmo no outro alimento que a gente vai falar daqui a pouco. Então, por isso que é muito importante. Até tem um jargão que a gente fala, você é o que você come, né? E na nutrição, mais do que tudo, né? Eu tenho uma irmã que ela é nutricionista, então ela pega pesado nisso aí, né? Então, até as crianças no seu desenvolvimento tem que comer de uma forma bem organizada, bem dividida nos grupos de alimentos, para que eles, né, tenham todos os nutrientes, porque eles estão em franco desenvolvimento. Então, é muito rápido esse consumo e essa construção dos tijolinhos, né, das células no nosso corpo. E isso não é à toa, porque, agora puxando um gancho aqui, com a própria palavra, a gente até tem um Salmo 104, que ele faz referência aos alimentos. E ele diz assim, ó: o Senhor é que faz crescer o pasto para o gado e as plantas para que o homem cultive, para que da terra tire o alimento. O vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que lhe faz brilhar o rosto, e o pão, que sustenta o seu vigor. Então, o pão é a nossa deixa para hoje. Vamos lá. Boa, vamos. Eu acho que eu tô interessado em saber como é que é esse pão aí, velho. Que pão que é esse que você vai falar? Então, vamos começar do princípio. Do que é feito o pão? Do que é feito o pão, Edson? De trigo. Trigo, que muito mais? bem. Que mais? Água. Mandou ali, ó. Isso aí. Tá. Então, vamos começar do trigo. Vamos começar da farinha. Boa. O pão, ele pode ser feito de várias farinhas, mas o mais comum e mais antigo é o trigo, porque o trigo, ele foi a primeira planta que a gente diz que nós domesticamos como ser humano, porque as plantas cresciam espontaneamente e algumas plantas nós começamos a domesticar o quê? Para produzir para nós. Então a gente começou a olhar como elas cresciam, plantamos elas juntas, plantamos elas em grande quantidade. Então a gente começou a cultivar, isso a gente chama de domesticar. E o trigo foi o primeiro na história. Agora eu tô pensando, será que o trigo foi o primeiro porque se entenderam que dele saiu o pão, e o pão era um ingrediente importante na alimentação deles da época? Tem relação ou não? Tem total relação, porque a partir do momento que eles cultivaram o trigo, eles começaram a usar o grão, porque é só o grão mesmo que é utilizado, para fazer o pão, misturando ele com a coisa mais básica que tinha, que era a água. Entendeu? Tá. Então, realmente, esse cultivo começou aí o trigo, ele crescia espontaneamente, depois eles começaram a semear mesmo o grão, e é desse grãozinho minúsculo que sai nas espigas é que é retirado a casca e ele é macerado. E não sei se você quer colocar alguma coisa aqui.
Pastor, Não. eu posso seguir? Pode. Tá, então o trigo, para ele ser utilizado como farinha, ele precisa ser moído e macerado. Antigamente eles faziam isso através de duas rochas, duas pedras bem firmes, onde o grão era colocado entre elas e aquilo era prensado e esmagado. Então a intenção, depois que o grão secava no campo, era justamente bate ele para separar da palha, coloca entre as pedras e moe. Ali saía a farinha, essa farinha era peneirada para tirar uma casquinha mais grossa, e com esse mais fino é que era feito o pão. Assim era feito antigamente, hoje ainda, só que hoje a gente tem máquinas modernas para fazer isso, mas o princípio é o mesmo. Tá, tem muita coisa aí, Jesus amado. Eu nem sei se eu começo aqui, porque o que acontece? Quando Jesus falava com a gente, quando ele estava no meio dos discípulos lá, e andando e explicando quem ele era, o que ele queria fazer, de que maneira ele viria, qual era o propósito e todas as coisas dos caminhos de Deus, a gente sabe, todo mundo sabe, que ele dizia ele mesmo ser o pão, certo? Eu sou o pão da vida, está escrito em João 6, versículo 35, ele está dizendo, eu sou o pão da vida. E ao mesmo tempo, a Vívia falou do trigo. Peraí, então o pão já é o alimento feito. Sim. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, da onde veio esse pão, a gente vai encontrar o trigo. E aí a água, como eles disseram aqui. O trigo e a água, e aí tem um processo aí no meio. Tem um processo, exatamente. Isso. Tem um processo que para você... A água, ela entra na farinha para ela conectar todos os grãozinhos do trigo. Ela faz uma conexão, ela dá liga, ela dá elasticidade, ela faz com que aquilo possa ser moldado. Então, o pão, na sequência, o que ele era feito nos tempos antigos? Não tinha forno, eles eram povos nômades. Então, como que eles faziam para assar essa massa misturada com água? Eles tinham pedras quentes que eles esquentavam no fogo e eles espalhavam essa massa bem fininha em cima dessa pedra quente para que ele fosse assado. A partir daquele momento, essa água evaporava, mas essa liga que foi formada, essa união entre as moléculas ali de amido, as substâncias, fazia com que o pão tivesse essa... Hoje é como se a gente comparasse quase a uma bolacha creme cracker, assim, sabe? Ou uma casquinha de pão bem torrada. Era mais ou menos assim que era o pão deles na antiguidade, mais seco, mais duro, assim. Tá. Cristo sendo ele o pão. Peraí, ele é o pão ou ele é o trigo? Porque se o trigo é o pão com a... Peraí, se o pão é o trigo com a água, o trigo não é sozinho. Ele é ele com a substância da água. Isso. Tá. Cristo, quando ele estava aqui, teve um dia que ele falou assim pra eles, vou até ler aqui pra vocês. Em João 12, 24, ele manda essa aqui pros discípulos, em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E nesse momento aqui, pode ser até que eles não tivessem muito entendendo o que ele estava dizendo. Porque nenhum homem falou ele mesmo ser o trigo, né? Nenhuma pessoa ser trigo, ser pão. Esse é um tipo de linguagem ali muito figurada de fazer conexão com essas verdades que você está trazendo agora aqui. Porque mesmo o pão, ele é feito para revelar quem é o Senhor. Então o que a gente está falando aqui é de um pão simples feito ali por homens para simples alimentação. Mas o Senhor, o próprio Deus, ele quer que a gente olhe para essas coisas entendendo quem é Deus dentro de nós. Porque o mesmo efeito de um pão, a mesma maneira como esse pão é feito, da mesma maneira que esse pão nos nutre, da maneira física, ele também diz nos nutrir da mesma maneira, de igual forma. E quando ele está falando sobre isso, de que ele era o trigo e que ele precisava morrer, ele estava dizendo, afinal, uma semente, como se planta? Você cava um buraco, coloca a semente lá e tapa esse buraco. Só que olha só, esse morrer é muito interessante, porque
E isso é bem bonito na biologia, porque quando você pega uma semente, você olha ela ali, imaginem um grão de arroz ou de feijão, que é mais usual do nosso dia a dia, a gente quase não vê o grão do trigo, mas imagine qualquer semente. Quando você põe ela na terra, ela vai se desfazer, por isso que ele fala morrer. Porque aquele grãozinho, ele tem dentro um embrião, que é bem pequeno, a gente quase não vê. E aquilo que a gente vê é como se fosse a comida inicial do embrião. Então, para ele germinar, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em contato com a terra, ela vai sentir a umidade, essa umidade vai expandir, que a umidade é o quê? A própria água, que vai entrando nessa semente, vai expandindo ela e vai dando espaço para o grão germinar. Então, vai nascendo uma nova planta dali. E essa nova planta consome esse alimento que estava ali no grão, só que ele se desfaz, porque aquele grão acaba se tornando a própria planta. Então, olha que legal, é como, por exemplo, morre mesmo. E aí surge um novo, que daí ela emite primeiro a raiz, que se aprofunda na terra e se fixa, e aí sim ela começa a emergir do solo e levantando a primeira folhinha. Muito bom. Aí sim, dessa primeira folha, que era apenas um grão, vão sair muitos grãos. Caraca, que sinistro isso aí, né, velho? É Cristo ou não é um trem desse? É a história de Deus ou não é isso aí, cara? Renato, isso é tão sério que você vai reparar que são poucos versículos que você vê Jesus falando 2 vezes, repetindo, em verdade, em verdade. Então isso é tão sério que ele repete 2 vezes, fala, em verdade vos digo. Então, é verdade. Muito, muito sério isso. Toda vez que ele fala em verdade, ele tá sempre dando ênfase em uma coisa que é grave, é sério. É verdade. É verdade ou não é verdade? É verdade. E quando ele repete 2 vezes, abre seu ouvido um pouco mais. Exatamente. O que o mestre está falando? Se liga. Vai ver, você pode reparar que vão ter versículos específicos que ele vai repetir. Em verdade, e quando você pega aquele versículo... Pegou essa aí? Você vê que é uma coisa séria. Ele está falando, cara, preste atenção no que eu estou falando. Prestou atenção? É isso aí, Rubão. Quando você explicou isso aí, fica mais claro ainda o que ele disse sobre si mesmo. Se o trigo não morrer, ele ficará sozinho, porque ele tinha uma missão aqui, que era... É tudo muito simbólico, né? Porque o sepulcro de Cristo nem foi por debaixo da terra, né? Porque eles faziam um buraco em rocha às vezes, né? Era tipo uma caverna. Mas hoje em dia a gente sabe que quando alguém falece, tudo a gente normalmente é abaixo da terra, né? Isso. Assim como um fruto de uma semente que é colocada debaixo da terra para que germine. Cristo, ele só conseguiu isso aqui que ele está falando mediante a ter sido plantado, né? Pelo próprio Deus. E consumido, porque ele foi consumido antes de emergir uma nova planta, entendeu? E consumido, é verdade. Bom, então, vocês estão entendendo, né? Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou o próprio pão. Ele é o pão que a gente deve comer todos os dias. E ao mesmo tempo, agora a gente entendendo sobre o trigo, porque sobre a água a gente já fez um podcast inteiro, 2 inclusive. 2, é. Então você entende ele mesmo com a palavra que é a água, e ele mesmo sendo o trigo que caiu na terra, que foi para debaixo, quer dizer, que morreu naquela cruz, e fazendo a raiz embaixo da terra, ele renasce ali pela terra e ressuscita no 3º dia. Naquele momento ali, essas raízes já estavam tão bem embasadas que daqui a 50 dias desse evento teve o Pentecostes, e aí eles foram todos ali batizados e mais de 4.000 homens ali naquela redondeza foram falar da palavra, que era esse novo lugar, esse novo ramo que cresceu a partir desse trigo que caiu e foi germinado ali, ó. Isso é maravilhoso. É incrível, né? Então você vê que a natureza, ela tá aí para apontar para um lugar, né? e ele não é à toa que ele usa essas figuras, essas analogias, para que a gente consiga compreender no simples o tão complexo que ele fez, né? Vocês entenderam que Deus fez a natureza para revelar a si mesmo? A natureza e as coisas feitas, como o pão, tudo essas coisas, elas não estão aí por acaso. Elas estão aí para revelar
apontar para o próprio Deus. Elas realmente, elas dizem para nós como ele é, o propósito e para onde ele está indo. Todas as coisas que a gente vê, todas, principalmente a de hoje, que é o pão. Vamos seguir, porque tem mais coisa aqui para você saber. Então, vamos falar de um pão. A gente falou de água e farinha. Mas a gente tem um terceiro componente que está sempre presente no nosso pão. E eu nem falei da pedra, né? Não. Quer falar antes? Eu esqueci de falar da pedra. Como que era o processo que você falou? O processo que usava a pedra era a moagem, para você... Como se fosse uma em cima da outra, uma em cima assim. da outra, girando, para que esse atrito entre as pedras, você coloca o grão ali no meio, e esse atrito entre elas vai esmagando o grão. Então, ele esmaga o grão até ele ficar uma farinha. Depois é peneirado, e a pedra, ela aparece novamente no ato de assar o pão, né? Porque o pão era assado em cima de uma pedra que estava sobre o fogo. Ah, nossa senhora. Tem umas coisas muito legais aqui nisso. Porque a pedra também é uma coisa importante. Porque todas as coisas apontam pra ele. Vai fazer o quê? É isso aí que então a gente volta tá aí vendo. na pedra, eu sigo depois. Ó, vou voltar aqui uns passinhos pra trás na pedra. É porque o pão só poderia ser feito nessa época se houvesse pedra. E essa pedra era tirada da onde? Da natureza, Da onde fosse natureza. necessário ali que eles entendessem que era uma pedra firme, né, pra fazer isso, porque não tinha como moer o grão de outra maneira. Quer dizer, poderia ter sido cortada de uma rocha, Exato. não é? E em Mateus 16, eu vou ler pra vocês rapidinho aqui, Mateus capítulo 16, versículo 17. Eles estão ali andando com Cristo, e aí Cristo tá falando sobre... Engraçado, nesse momento, Cristo tá falando pra eles: se vocês não comerem de mim, da minha carne, e não beberem do meu sangue, não terão parte comigo. E aí muitos dos que ouviam ali no momento, ficaram meio escandalizados, assim: como assim, velho? Eu vou te comer, vou beber Que teu sangue. Tá estranho isso né? aí, mano. Não tá legal isso aí. E aí, alguns desistem de seguir ele naquele momento ali, cara. E vão falar: eu vou vender meu carro, o comprador chegando lá em casa, eu tenho que ir lá. E cada um inventou uma desculpa e foi saindo. E aí, ele olha para os discípulos dele, porque eles sentem que os discípulos também estão murmurando ali, falando um com o outro e tal. E aí ele fala assim: e vocês que estão comigo? Quem que vocês falam que eu sou? O que vocês acham de mim? Vocês também querem ir embora ou vocês querem ficar aqui comigo? Ele bota os caras na parede, na berlinda. E aí... Pedro fala assim pra ele: peraí. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro revela isso na frente dos discípulos para Jesus e tal. E aí Jesus, ao ouvir o que ele falava, né, afirmando para ele exatamente o que ele queria ouvir, Cristo fala assim para Pedro: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque isso aí que você falou não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro. Até então ele era Simão. Mas ele fala: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Só que, nesse momento aqui, parece até que Pedro é que é a pedra, né? Que moe o grão. Porque às vezes é confusa essa parte aqui, algumas pessoas já interpretaram isso de maneira errada. Mas quando ele coloca Pedro como sendo rebatizado, e ao mesmo tempo ele fala isso, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando sobre a pedra que Pedro revelou ali. Pedro revelou que ele era o Filho de Deus. E Cristo, ouvindo aquilo, disse: sob esta pedra, quem é? Sobre o Filho de Deus, que sou eu mesmo, eu edificarei a minha igreja. E o próprio Pedro, eu vou te dar a certeza aqui, que lá na carta de Pedro 2, versículo Primeira carta. 4,
primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, ó: achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também como pedras vivas, nós como pedras vivas feitas para parte do templo, sois edificados como casa espiritual. Nós somos como casa espiritual, como propósito de ser de sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Assim sendo, para vós, os que crerdes, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular e pedra de tropeço, rocha que causa a queda. Então, para a gente ver que o próprio Pedro está dizendo quem é a pedra legítima. Está explicando para não gerar confusão, né? Exato, ele fala: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será decepcionado. Pedro está falando da pedra angular, aquela pedra escolhida, eleita, preciosa. Essa é a pedra que amassou o próprio trigo. Ó, que doido isso aí, cara. Então quer dizer, Deus amassou-se a si mesmo, porque ele sendo o trigo, ele sendo a pedra, que é o que você está falando, que era como eles faziam nessa época, o pão. Olha para você ver, para ele se tornar pão, antes ele teve que pegar uma pedra e amassar contra a outra, assim como no lagar que a gente pisa a uva. Assim como nas oliveiras, que para extrair o azeite a gente tem que amassar as azeitonas. Prensar a azeitona até que saia todo o sumo. Quer dizer, Deus confirmando de novo que as coisas que estão aqui sendo feitas manifestam a história dele, manifestam o projeto, o plano dele. Senão, não teria como a gente consumir o trigo para se nutrir, entendeu? Para fazer o pão. A gente até poderia consumir o grão, mas é de outra maneira, não é assim, é menos digestivo, entendeu? Então, para fazer o pão em si, o pão da vida, esse significado que nós estamos tratando aqui hoje, é necessário esse processo, senão você não faz o pão. E olha que coisa maravilhosa, ele mesmo faz todas as funções. Ele é a pedra, ele é o trigo, ele é o pão, ele é a água. Por isso que você que tá aí, você tem só que receber. Só que comer. Ainda tem fogo que vai estar depois. E ainda o fogo. Exato. Que é o Espírito, que é ele também. Um dia nós temos que fazer do fogo. Segura essa aí, ô biólogo. Pode deixar. Nós vamos fazer do vinho, do fogo. Tá bom. Essas duas já tá bom. Tá bom. A gente completa. Vamos fazer. Vai guardando essas informações que é pedrada isso aí pra vocês. Tudo pedra aqui, ó. Tá cheio de pedra aqui dentro. Mas a pedra principal, você tá ouvindo quem é, né? Vamos seguir, vambora. Vambora, agora então. Agora sim, dá seguimento. Agora que tá Podemos dito da seguir? pedra. Então, e esse pão, né, que a gente tava comentando, que é farinha e água, ele também tem um terceiro elemento, que ele pode ou não estar presente. Esse terceiro elemento, não sei se vocês sabem qual seria. Os universitários aqui. Pão, o trigo. A água e... Fermento. Naquela época. fermenta, aê! Esse Rubens, ele é cozinheiro, hein? Esse minha dúvida era se existia fermento naquela época. Existia, cara. ela vai explicar como é que o fermento é feito, cara. Aham. Existia na época até dos Olha que você não vai entender, talvez você que tá aí atrás da telinha, o Edson, o Rubens, eu não sei se sabe, mas eu me surpreendi quando a Vivi me explicou, que essas coisas a gente não busca, né? A gente compra no mercado e tá tudo certo hoje em dia. Mas olha que legal como é que era feito o fermento. Muito massa. Então vamos falar do fermento. O fermento, ele na verdade ele é feito de micro-organismos. E esses micro-organismos são seres que a gente não enxerga a olho nu. Alguns deles sim, mas a maioria não. E os micro-organismos, eles estão presentes em todos os lugares. Eles estão nos ambientes, eles estão na gente.
por fora, por dentro, nas plantas, nos animais, na farinha, Nas coisas. nas coisas. Então, os micro-organismos, eles são de diversos tipos. O que são? Bactérias, fungos, leveduras, vírus, tudo isso é considerado micro-organismos. Alguns causam doenças e outros a gente usa para nossa própria vida. Então, por exemplo, o vinho, ele é fermentado por micro-organismos. A cerveja, ela é fermentada. O Yakult que a gente toma, o leite fermentado, opa, não pode falar Yakult. O leite fermentado que a gente toma no mercado tem micro-organismos. O iogurte também tem, né? E o pão também. O pão, esse micro-organismo que é feito pão, ele vem da própria farinha. Por quê? Para a gente usar um micro-organismo para determinada comida, ele tem que gostar daquele substrato, ele tem que gostar daquele tipo de ambiente de comida que ele tá. Então, geralmente, a gente escolhe, seleciona aqueles que já estão habitando aquele substrato. Tem que ser compatível. Então. Compatível, ele tem que ter aquela compatibilidade. Qual que é o mais compatível? O que já vive lá. Então, como que eles faziam antigamente? A farinha, ela era misturada com a água e ela era deixada para descansar. E lá no Egito, no Antigo Oriente, são ambientes muito quentes. Então, o próprio calor do ambiente já facilitava essa proliferação dos micro-organismos. Eles precisavam ficar várias horas descansando com água. Eles são igual eu, então. Igual de calor. Gosto. É um micro-organismo. Eu sou um micro-organismo grande. Você é uma levedura. E o principal micro-organismo que fermenta o pão até hoje são as leveduras. Então, eles deixavam nesse ambiente mais quente e ele ia crescendo ali naquela massa. Então, você não colocava para assar, você deixava aquilo lá. E eles iam crescendo. E quando o micro-organismo cresce, o que ele faz? Esse ser que a gente não enxerga, que não é visível aos nossos olhos, ele vai comendo a farinha, consumindo aquele substrato e ele vai liberando gases e álcool, porque é o que ele joga pro ambiente quando ele consome a farinha úmida. Doido isso aí, né, cara? A excreção dele seria gases e... Álcool. Gases e álcool, isso mesmo. E esses gases que ele solta é aquilo que faz a massa ficar cheio de buraquinhos. Então, quando você pega um pão e você vê aqueles buraquinhos, são os gases que os micro-organismos liberaram no momento que estava fermentando. Isso deixa a massa leve, deixa a massa airada. Então, ele faz com que o pão tenha uma outra característica. E, ô Vivian, se eu pegar a massa e deixar ela descansando, antes dela ir pro forno, é claro, ela tá ali se tornando preparada. Se eu, depois de um tempo, pegar, ela vai ter esses espaços dentro dela? Vai. Vai? Vai ter. Entendi. Ela vai ter. E daí, como que eles faziam antigamente para fazer um pão sequencial do outro? Eles faziam um pão, guardavam um pedaço dessa massa, que é o fermento, e botavam isso na próxima massa, porque daí acelerava o processo. Acelerava. Tu entendeu, man? Como é que é feito o fermento? É do ambiente natural. Tipo, fermento você não faz ele, você deixa ele ali proliferando. Tipo, dos micro-organismos. Tipo, você deixa ele parado aqui, os micro-organismos desse tipo de coisa vão vindo falando, ô galera, tem um negócio aqui pra nós, ó. Aí vem a galera, começa a comer aquele pão. E aí ele começa a gerar espaço dentro dele e é por isso que a massa aumenta. Você vê que é uma ilusão, porque é uma assim... ilusão. Não, e olha que interessante, quando você joga mais calor, né? Ela aumenta de Quando você ar. joga mais calor, ela aumenta mais ainda. Mais ainda. Ela é reativa ao calor. Por quê? Porque com o calor os micro-organismos crescem mais Falou, rápido. Festa. Vamos crescer mais rápido. Entendeu? E olha pra você ver. O micro-organismo danifica a massa. Porque se ele come, ela começa a morrer. Ela fica menor. Ela fica... Então menos. quer dizer, se eu botar lá 1 quilo de massa, daqui a pouco eu tenho 900 gramas. Dependendo do prazo que eu tô exagerando, talvez, né? Tá exagerando, mas é isso mesmo. Mínimas partículas que ela vai comendo ali, né? Mas ela vai ficando menor, quer dizer, eu tenho prejuízo com a massa. Você tá consumindo e você tá crescendo a massa, não é porque você tem mais massa, é porque você tá iludindo... Aumentando a população de micro-organismo, né? Isso, e tá iludindo você achando que você tem um pão grande, mas é o que? É ar. Que doido isso aí, né? E o pão ali vai deixar ele maior. Um buraco. Isso mesmo. Que é o gás, né? Que é o gás. Deve fazer o negócio expandir. Isso mesmo. Olha que louco isso aí, cara. Agora, se isso é o... Você quer terminar? Não, pode ir. Se isso é o fermento e a gente não vê, é um negócio invisível, pensa bem se isso não é exatamente a ação
do inimigo, cara. Porque o inimigo... Porque se fosse... Porque em alguns momentos Cristo fala assim: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Não deixai cair nem um pouquinho, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Isso mesmo. Um pouquinho que ela pegar dessa massa que estava fermentando e jogar em outra nova, rapidinho ela fermenta toda a massa. Agora, tudo. Esse entendimento que a gente tem, esse versículo tem uma outra ideia. Tem uma outra... de uma outra forma. Exatamente. Por que Cristo estava dizendo sobre retirar o fermento? Cuidado com o fermento. Consome a massa. E olha de que fermento que ele estava dizendo? Sobre como os fariseus falavam com eles. De que ideia ele estava implantando na sua cabeça. De que maneira a teoria deles estavam fermentando o que seria uma boa massa de Deus ali. E aí, nessa e se espalha hora... rápido. Se espalha rápido. Se espalha rápido. Então e você é de coloca dentro pra fora. isso um pouquinho só e aquilo ali preenche E olha que tudo. interessante, o crescimento é ilusório. É ilusório, cara. Você acha que está crescendo, mas dentro está cheio de vazio, cheio de ar. Pra você ver Perfeito, o inimigo. cara. É. Você vê que é do inimigo. É assim que o inimigo age. Porque aí você vê que ele tá consumindo você por dentro. E você por fora achando que ele está grande. Isso aí. Aham. Cara, Por ilusão. por ilusão, cara. Por isso que o Cristo cara- é demais, não é? Ele é- Usando essa analogia. Putz, ele é assim. Correto. É perfeito, cara. Como que pode, meu irmão? É disso que a gente tá falando. Como é que as coisas se conectam tão perfeitamente? Só que o cara fala disso aí há 2000 anos atrás. E a gente tá aqui agora, 2000 anos, com tanta tecnologia, tudo. Tem muita gente que não tá sabendo o que é isso. Comprando o fermento do mercado sem saber o que tá acontecendo. Todo mundo compra fermento no mercado, sem saber que o fermento pode ser feito O cara assim. ouvi ele falando, o que esse cara tá falando de fermento aí? De fermento do fariseu? É, E é a mesma base do pão até hoje. até hoje. É a mesma coisa. Há mais de 2000 anos Há mais de 2000 anos. Há muito É o mais de mesmo 2. tipo de micro-organismo que a gente usa, que são as leveduras até hoje. Só que hoje no mercado eles proliferam um tipo lá que cresce mais rápido o pão. A gente selecionou os que cresciam mais rápido, a gente seca ela e põe lá. E interessante que existe uma receita de pão, até que a gente fazia no escotismo, chamado pão de caçador, que era só farinha e água. Aham. Ah, nós Ele vamos não falar cresce, desse pão ele aí. não cresce, ele fica mais sovadinho, mais maçudinho. Sério? É, Vocês e- usavam esse pão? Sim. Você vai ouvir desse pão aqui A daqui a gente- pouco. É, meu irmão também faz, de vez em quando, faz no vídeo dele, bota pão em água e faz o pão. Que legal, cara. Sem- Esse sem o pão, fermento. ele é um pão sagrado, velho. Esse pão aí. Que a Vivian vai falar dele aqui também, você vai ver. Ele não tem a levedura, por isso que ele é sagrado. Exatamente. Por quê? Porque ele não tem aquele invisível que engana a gente achando que tem algo ali dentro, mas é ilusório, só é ar, Ele só tem o que interessa. O pão e a água. a farinha e a água. É. Só a farinha e a água, cara. E o cara não falou eu sou o fermento, entendeu? O cara falou eu sou o trigo. Eu sou a água E também. cuidado com o fermento, isso aí. Ele falou cuidado com o fermento. Por isso que a gente entende que ele é o inimigo que age de maneira invisível. Você não percebe, mas ele tá lá. Você não pode ver, mas ele existe. Você não pode saber como que é o crescimento daquele que está à sua frente, mas Deus sabe. E aí, quem consome esse tipo de coisa, esse tipo de fermento, ou consome de maneira enganada, ou consome de livre, espontânea escolha, né? É. Escolha livre. Mas a gente agora tem a consciência do que deve ser consumido, que é exatamente o trigo e a água, e não o fermento. E é bem por aí que a gente vai agora, no pão do caçador, no pão só de trigo e água, porque esse é chamado pão ázimo, No pão da Páscoa. que é o pão da Páscoa. Esse pão da Páscoa, ele foi uma orientação que Deus deu a Moisés lá no Êxodo, Na primeira Páscoa. na primeira Páscoa, quando aconteceu deles serem resgatados do Egito. Porque naquele Sim. momento, primeiro, uma coisa bem interessante, a Páscoa
que hoje é comemorada e que foi um simbolismo desse resgate no Egito, ele foi um marco na história. Tanto é que a partir do mês que acontece esse êxodo, o calendário passou a ser o primeiro mês do ano deles. Então, foi instituído isso, foi instituído o consumo desse pão sem fermento e foi instituído também que fosse feito até eles têm um costume, né, o povo hebreu, de até hoje eles retirarem o fermento da casa prévia à Páscoa, porque tinha que limpar a casa. Não, peraí, calma. De todo tipo de fermento. Tá, vamos explicar melhor sobre esse troço. O que você quer falar? Chegou o momento da última praga no Egito. Aí Deus fala pra ele assim, é o seguinte, vocês vão fazer um negócio pra mim, que é isso aí que você tá falando. Aí Deus fala assim, vocês vão vão pegar um cordeirinho e vão assar ele, pegar o sangue dele, passar na porta, no umbral e nas vergas da porta, e de noite, quando der meia-noite, o anjo da morte passará e verá o sangue na porta. Pela porta que ele vira o sangue, ele passará por cima. Mas a porta que não tivesse o sangue, ele entraria, porque foi a última praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos. Sim, isso aí. Após esse evento, é quando o faraó fala, pega o povo e vai embora então, Moisés. Eu não quero mais. Estão liberados. Só que nesse mesmo dia, nessa noite onde eles comemoraram aquilo ali, Deus fala que eles também poderiam comer aquilo com o pão sem fermento. Deveria ser com o pão sem fermento. Então eles comeriam esse cordeirinho até o final, tinha que comer ele inteiro, pegaria o sangue, passaria na porta e comeria com o pão sem fermento, que é esse pão aí que a gente tá falando. E isso Deus instituiu que fosse perpétuo, que fosse uma festa que eles comemorassem sempre. Deus, já entendendo que eles sairiam do Egito após essa festa, eles continuaram comemorando isso após ano. E aí teve a libertação e etc. Isso mesmo. Então, é nesse momento que o pão ázimo aparece como para ser consumido na Páscoa e numa festa seguinte também, que foi instituído como perpétuo, que era comer por 7 dias esse pão ázimo depois da Páscoa. Muito legal. Isso, então eles deveriam continuar comendo esse pão sem fermento. Só que para se preparar para esse momento da Páscoa, que é esse ponto que eu estava comentando com vocês, eles precisavam tirar todo o fermento da casa. Ah, era isso que você estava falando. Era isso que eu queria falar. Isso aí era muito legal, era um costume, né? Era um costume. Então tá, depois da festa de Páscoa, essa aí, de Moisés lá, que eles foram libertados e tal, ano após ano eles comemoravam isso. E aí eles tinham, nos próximos anos, costumes nas casas, isso muito depois, né? Porque enquanto eles ficaram no deserto, eles foram comemorando ali no deserto mesmo. Mas até os dias de hoje, eles fazem esse tipo de coisa em casa. E hoje ainda eles comemoram a festa de Páscoa igualzinho, etc. E aí, conta aí o que você estava contando. Tanto é que daí eles têm até um costume onde eles têm que procurar, até as crianças participam junto, onde eles têm que procurar todo tipo de fermento da casa e retirar. Alguns pais escondem, né, os fermentos assim. Exato, porque é instrutivo. Então veja que essa simbologia de retirar o fermento, que a gente acabou de explicar o que era, e você comer o pão puro, o pão ázimo, era muito simbólico. Então essa retirada do fermento nada mais é do que retirar aquilo que não faz o bem. Poderia ser o pecado, né? O pecado. Retirar as coisas que são ruins. Ó, o nosso querido Carlos chegou aí. Olá. Para dar o ar da graça, seja bem-vindo. O Carlos, ele não chegou na hora, mas ele tá participando, né, Carlos? Agora tá aí ativo, beleza. Nós temos 3 ouvintes aqui com a gente, o Carlos, o Edson e o Rubens. Aí, ó, pronto. Daqui a pouco o Carlos vai entrar aqui com a gente. Então era isso, comentar justamente que tem esse processo de retirada do fermento. Isso eu acho que é bem bacana e mostra pra gente que tem uma importância esse fermento aí. E o costume de retirar até das crianças não vem de graça, vem como um ensinamento mesmo disso, né? De retirar o que é ruim, de retirar o que é danoso, de retirar o que simbolizava o pecado, as coisas que são ruins, né? E
aí quando a gente olha, depois de toda essa história da Páscoa, do Êxodo, né, de toda essa simbologia, né, do sangue no umbral da porta e desse sinal, né, que o sangue trouxe, a gente vem para o Novo Testamento. Vou entrar lá, não sei se você quer comentar algo. Pode seguir. Posso seguir? Então, no Novo Testamento, Cristo vem falar pra gente, naquele momento em que ele faz... Antes disso, deixa eu falar uma coisa, olha que legal. Quando acontece a Páscoa e que aquele começa a ser o primeiro mês do ano para eles, há uma mudança de calendário na saída do Êxodo. Ah, é verdade. Né? Quando Cristo vem para a Terra, também foi instituído um novo calendário, né? Então a gente tem o calendário cristão, que a gente conta os anos a partir de Cristo. Olha que bacana isso, né? Sim, então sim. Você vê que é muito significativo, não é à toa que essas coisas acontecem. Todas as coisas vêm falando mais do mesmo, né? É que realmente isso aí que você está falando tem a ver com a Páscoa, né? A Páscoa, que é o que aconteceu lá com Moisés, com o povo, que foi com quem Deus fez a primeira aliança, né? Que foi debaixo da lei, na pedra. Ela foi exatamente nesse momento que eles instituíram a Páscoa, e a partir dali começou-se a contar o tempo, né? Quer dizer, o ano começava virou ali. o ano a partir daquele mês. Isso então aí. Deus falou, a partir de agora, esse vai ser o seu primeiro mês. Exato. E foi exatamente ali o momento que Deus instituiu a primeira Páscoa, que apontava exatamente para o filho dele, Quando que viria. seria a Páscoa legítima, a Páscoa que findaria com todas as outras para trás, e que dali para frente significaria tudo de novo. Então ele fez uma primeira libertação simbolizando o que seria a nossa libertação efetiva. E aí quando Cristo vem, que é o que ele anunciou, ele liberta a gente de maneira real e total. E aí começa essa contagem de novo. A partir dali também vai se começar uma contagem que é o ano, o calendário romano, né? Que a gente tem aí, que a gente chama, Calendário né? cristão, isso. Cristão, né? Pode ser. Então, e olha só, a gente teve mais um episódio, só puxando um ganchinho, ali no Velho Testamento, que foi quando eles saíram do Egito, começaram a vagar no deserto, e tem mais um episódio de pão. Por isso que eu quero trazer um gancho aqui antes de entrar no Novo Testamento. Sabe aquela época em que eles estavam vagando e eles começaram a reclamar que não tinha comida? Uhum. O que Deus fez? Ele mandou o pão do céu, que era o maná, era o pão diário. Então os judeus estavam lá reclamando e tal, o povo hebreu. Aí chegou, então beleza, todo dia eu vou mandar para vocês o maná. Uma porção Que vocês podem comer só naquele dia. E só na sexta-feira que vocês podem pegar uma porção dupla, que é pro sábado. O restante é um por um. E aí, né, o povo foi lá, beleza, achou excelente aquilo, mas uns deram uns despertos, foram lá, pegaram um pouco mais. E olha que engraçado. Esse pão que eles coletavam, aqueles que guardaram mais do que a porção diária, aquilo apodreceu. Eles não puderam consumir. Sim. Então você vê que é uma coisa do dia a dia, de se nutrir diariamente dele, né? De buscar todo dia, recolher aquela porção diária e realmente se alimentar daquilo. Sim. E tem aquela passagem que ele fala, né, para os discípulos exatamente sobre isso aí, né? Para quem tá ali do lado dele, né? Que ele lembra as pessoas, ele fala, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o pão que caiu do céu, o verdadeiro pão que caiu do céu. E é aí que ele fala, eu sou o pão da vida, pois os pais de vocês comeram o pão no deserto e morreram, mas aquele que comer de mim terá a vida eterna, né? Então ele faz essa conexão exatamente com essa época, porque eles mesmos começaram a provocar Cristo dizendo, Moisés deu pra gente o maná que caiu do céu, e você, quem você é? Aí ele fala, meu filho, vou te localizar aqui. Vou te situar. Eu sou o pão que tá caindo do céu direto pra vocês, o pão vivo, não o maná. Maná era só pra você encher o estômago. Esse, se você comer, você não vai morrer. É isso que ele fala, né? Então, isso aí fica... Aí, pensa se isso não é uma ilustração perfeita de tudo que a gente tá falando aqui. É. Que
conecta sobre as combinações. Sobre as combinações. Como Deus é perfeito, ele mandou o maná do céu exatamente para simbolizar o que seria Cristo também, né? Caindo diretamente do céu, cara, literalmente. Da onde aquele pão? Como assim caiu um pão do céu? Porque aquele pão era Cristo. Tanto é que dentro da Arca da Aliança, né, tá lá um pouquinho do maná, isso lá aí. dentro, simbolizando que quem era aquilo lá? Quem é esse que tá lá na Arca da Aliança? Quem que é o cara que faz o alimento verdadeiro do mundo, né? Que estava preservado ali dentro. E naquela época eles só estavam sendo alimentados. Pra você ver como é que Deus cumpre o propósito dele de maneira longa, né? Exato. Por isso você tem que saber esperar. Tem hora que Deus, ele vai dizer algo e aí você não vai entender e vai passar meses, semanas, e aí você vai entender isso muito tarde, pra você ver quantos milênios esse maná caiu atrás. E aí veio o maná do céu e eles não entenderam. E a gente hoje aqui, há tanto tempo, fazendo essa conexão pra você, porque até outro dia, pra mim, isso aí também era obscuro. Eu também não conhecia, não sabia. E agora, pra mim, todas as conexões fazem muito sentido, né? É por isso que essa simbologia do pão, ela está presente em várias cenas, né, da vida de Cristo. Até para a gente ver a substância que é ele e olhar para o Antigo Testamento e ver que aquilo era uma sombra. Então ele começa mostrando a sombra lá no Velho Testamento, com essas histórias, com essas reflexões, com essas analogias, e aponta para ele como a substância, aquele que gerou aquela sombra, para que a gente fosse entendendo aos poucos, né? Nossa, muito massa, né, velho? E uma das coisas que Cristo também faz no Novo Testamento, que é quando ele já está entre nós e está com os discípulos, o momento em que ele parte o pão com eles, né? Lá em Lucas 22, diz assim... Isso aí é bom demais. Pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: Este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em minha memória. Então aqui ele de novo se referencia ao pão, dizendo que é ele mesmo. Mesmo. Entende? E que da Santa Ceia. Da Santa Ceia, que é o corpo dele, que vai ser dado por nós, né? E pede que a gente faça isso em memória dele. Então, mais uma coisa que ele pede que a gente repita, só que agora com outro significado, dizendo que ele mesmo é o pão. Sim. Que foi dado por nós. E agora... Aí conecta com eu sou o pão da vida. E conecta com a partir de agora começará tudo de novo. É outro momento, outro calendário. Isso, e aí começa a contagem de Cristo, depois de Cristo, né? E a gente tá aqui há 2025 anos. Mas o mundo já existia muito antes disso. O que é muito sensacional de pensar, né? Que esse homem, ao partir-se, ao ser a própria pedra se esmagando naquele grão de trigo e fazendo-se pão para que a gente comesse ou tivesse aquela ceia viva, é como se ele estivesse anunciando para nós que a cruz era literalmente ali a Santa Ceia em carne e osso ali na nossa frente de maneira figurada. Então aquele pão naquela cruz, que era o corpo dele, e o sangue, que era a nova aliança, o novo contrato estabelecido ali com Deus, firmaria um novo sinal, né? Uma nova era, um novo lugar a partir daquele momento. Por isso ele dizia: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse terá parte comigo. Assim como lá no Êxodo, quando foi passado o sangue do cordeiro no umbral das portas e o anjo da morte veio e não levou o primogênito, agora, através do sangue de Cristo, nós somos redimidos e não teremos a morte, e sim a vida eterna com ele. Perfeito, perfeito. E aqui a gente se faz concluir, porque o pão da vida, que é esse que foi esmagado pela pedra, a pedra que é ele mesmo,
Está escrito em Isaías que Deus agradou moê-lo pelo objetivo, por onde isso levaria todos nós, para que o trigo não caísse e ficasse sozinho, para que a gente se unisse a ele. Então aqui fica o convite para você unir as pessoas da sua casa em volta de uma ceia para comer o pão vivo, não o pão que a gente come todos os dias, mas o pão que é Ele mesmo. Então desejo para você uma boa semana, espero que você tenha consumido desse bom pão que a gente pôde te dar. Obrigado, Vivian, por esse conhecimento maravilhoso que você trouxe. Imagina. Esperamos vocês no próximo episódio, com a presença ilustre do Carlos, do Edson e de outros convidados, da Vivian. Então a gente te agradece em nome do Todo Tempo. Boa semana para você, uma semana abençoada e rica, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é bom todo o tempo. É isso aí. Até mais, valeu. pessoal. Até breve. Tchau para vocês. Tchau.